Estou aqui no centro de Katmandu. Lucas 15, 11, diz assim: E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Amém. Queridos, lendo, ouvindo, assistindo, conversando, dialogando, tenho percebido algo que parece que comum para todos, essa notícia. Nós estamos vivendo dias como que à beira de um colapso econômico, moral, espiritual, familiar, social, onde todas as notícias apontam para uma explosão, ou pelo menos para um afundamento de tudo aquilo que a gente acredita. A verdade, claro, é que parece que o mundo é um barril de pólvoras e em qualquer momento alguém vai acender o pavio. Dá-nos a impressão de que tudo aquilo que foi construído ao longo dos séculos está balançando agora para ruir mediante as coisas que a gente vê e assiste e ouve as pessoas comentando. E isso não somente nos preocupa, mas também nos serve de alerta. E a palavra que o Senhor colocou em minha alma para lhes transmitir esta noite não serve apenas como uma palavra ilustrativa ou como uma instrução. Mais do que uma instrução, ela serve como uma trombeta de alerta, como um grito de alerta. E mais do que um grito de alerta, ela serve também como um anúncio profético, como um apelo profético, para que possamos observar a vida e observar aquilo que estamos vivendo e como podemos fazer no Senhor para melhorarmos. O texto que nós acabamos de ler, onde trata da parábola do filho pródigo, conhecido de todos, evidente, onde muitos já ouviram, já leram, já pregaram, já entenderam. E o Senhor levou-me a pensar exatamente na figura desse pai, em algumas coisas que ele pode nos ensinar, como esse pai criou seus filhos. Poderíamos fazer inúmeras perguntas a ele. Qual foi o tipo de educação que ele deu aos seus 2 filhos? Qual foi o parâmetro familiar que ele utilizou para construir a sua casa? Qual é a ideia que ele tinha de vida social e familiar que ele conseguiu transmitir para os filhos? Quais são os requintes de espiritualidade que ele transmitiu para cada um dos seus garotos? E apontando, evidentemente, nesta cena, os problemas que essa família enfrentou, e todos nós somos sabedores disso. Primeiro, o filho mais moço vem até o pai e, vós sabes, pede a herança do pai que ainda está vivo. E o desejo desse garoto é cumprido dias depois, porque primeiro ele fala para o pai não coloca nenhuma objeção. Passado algum tempo, ele vem depois e diz: pai, eu quero agora tudo aquilo que eu te pedi anteriormente. E o pai reúne tudo aquilo que é da parte dele, os 25%, portanto, e lhe dá, e ele pega tudo que sobra, tudo que ele tem, e parte para uma cidade distante, como vocês sabem a história. Lá ele vive dissolutamente, gasta tudo que tem, uma crise financeira se abate, e ele perde tudo, não tem mais coisa alguma, não tem emprego, não tem casa, não tem amigos, não tem coisa alguma mais, a ponto de procurar trabalhar como cuidador de porco, e deseja comer o que os porcos comem, mas nem isso lhe era permitido fazê-lo. Depois de um tempo ele caiu em si, diz a Bíblia, recobrou a ideia, percebeu que ele havia feito coisas erradas, tomou decisões erradas, escolhas erradas. Então definitivamente tomou uma posição certa, uma atitude normal, e decidiu, plantou no seu coração de ir voltar para casa, procurar o pai, falar com ele, e humilhar-se, reconhecer o que havia feito e colocar tudo para fora. Fazendo isso, levantou-se e partiu de volta para sua casa. Nisso nós conhecemos o segundo aspecto dessa história, a saber, o aspecto do filho que ficou, do que é chamado filho mais velho. Esse cara, por exemplo, não tomou nenhuma atitude de sair, não desonrou o pai pedindo a sua herança, não quis de maneira nenhuma gastar aquilo que lhe era seu de direito. Ao contrário, ele quis preservar tudo que tinha, guardou tudo que tinha, procurou até ser um tanto que avarento em muitas coisas, evitou até se divertir com aquilo que tinha direito de fazê-lo, por medo, por achar que ia se perder ou coisa parecida.
O certo é que ele ficou em casa e aparentemente dá-nos a ideia de que o cidadão era tudo de bom, que não cometera erro algum. Entretanto, quando o filho mais moço volta, você percebe o pai o esperando. E quando o avista, chama seus servos, depois de abraçar o filho, perceber o estado que ele está, e ao chamar seus servos, manda matar um bezerro cevado, fazem uma festa grande, decreta feriado aquele dia, ninguém trabalha, e eles promovem uma grande festa, porque o filho que estava perdido foi achado. O que estava morto reviveu, essa foi a justificativa. Ao ouvir o barulho de festa, o moço que estava no campo, o mais velho, chegando, perguntou para um dos servos o que era aquilo. Então disseram a ele: olha, é que teu filho, teu irmão mais novo voltou e teu pai está fazendo uma festa e mandou chamar todos nós e decretou feriado. Ele se indignou. Diz a Bíblia que ele achou ruim muitíssimo. Indignado, não quis nem entrar para participar da festa. Não se achava digno de participar de uma festa de um irmão que havia sido morto e agora estava vivo outra vez. E dentro desse contexto, o pai vem a arguir com ele. E no meio do diálogo ele diz: pai, eu nunca comi nem um cabrito do que está aqui. O senhor agora dá um bezerro cevado que a gente guardava até para o Natal. O senhor matou ele antes do Natal para festejar com esse piá que fez tudo errado. Jogou tudo fora. E o senhor se alegra com ele, eu estou aqui. O senhor nunca me deu sequer um cabritinho para comer com meus amigos. E o pai olhou para ele e disse: filho, tudo que tem aqui é teu. Você nunca quis comer coisa alguma do que tem aqui, porque tu não quis, mas é teu. E era justo se alegrar com aquele que estava morto. Reviveu. Então ele mostra os dois aspectos de uma moeda, mas de uma família que você vai vasculhar bastante e não vai encontrar defeito, até porque a pessoa representada aqui como pai é a figura em que o próprio Cristo pode identificá-lo como o próprio Deus. E todos nós já ouvimos essa parábola e dá esse entendimento de que o pai em questão é uma representação de Deus. De um pai que dá tudo para os seus filhos na perspectiva de vê-los crescendo e de repente ele se perde. Assim sendo, não dá para olhar para esse pai e dizer: ele cometeu inúmeros erros. E de fato, verdade, eu tentei em todo o contexto da história fazer várias perguntas dentro do texto e tentar dissecá-lo para entender a mentalidade desse pai. E procurei sim, através dos diálogos dos filhos, as ideias dos filhos, procurar entender o que esse pai ensinou para os filhos. Porque um se perde, embora caia em si e volta para casa. O outro está perdido dentro da própria casa. Então a gente se pergunta: o que será que essa família ensinou? O que será que esse pai e essa mãe deram a esses garotos de educação para que eles tomassem essa direção de vida? Para que vivessem como viveram? E essas perguntas todas foram respondidas à minha alma. Deu-me entendimento no Senhor. E eu quero pensar com você algumas coisinhas breves dentro desse assunto, que pode nos ensinar de maneira prática algumas verdades bíblicas. E principalmente, tentar mostrar para os irmãos o que nós podemos aprender e o que o inimigo está trabalhando ardentemente para aniquilar aquilo que Deus planejou enquanto que família. Perceba que para entender as estratégias do maligno e até para entender como esse conflito familiar aqui aconteceu, é necessário entendermos e sabermos de maneira decor 3 coisas que são o suplemento de uma família, que são a base de uma família, para compreendê-la. A primeira palavra que define família é a palavra conceito. Diga comigo: conceito. Conceitos determinam a nossa compreensão. Você pode ter um conjunto de ideias, e essas ideias, quando expandidas, dissecadas e explicadas, elas se transformam em conceitos. São os conceitos que dão a você capacidade de argumentar, de absorver, de gerar, de crer, de plantar, de ensinar. Você precisa entender as coisas a partir de seus conceitos, de como ela é definida, palavra por palavra. A segunda palavra que identifica e que nos está dentro do contexto família, que precisamos dela para entender a sociedade, é a palavra valores. Diga comigo: valores. Valores, eles são alteráveis e são muitos. Existem vários tipos de valores: valores sociais, valores familiares, valores culturais, valores econômicos, valores religiosos, valores familiares. São muitos valores. Cada um destes se desdobram em uma série de outras atitudes ou verbos os quais nós vivemos e praticamos durante todo o dia. Mas é bom lembrar que valores
embora absolutos em si mesmo, eles são alteráveis, são adaptáveis. Valores, eles oscilam e mudam, transformam-se, são mutantes de geração a geração. Existem valores que eram preponderantes nos dias de Jesus, que não são preponderantes nos nossos dias. Existem negócios que eram feitos nos dias de Jesus, que no nosso tempo se foi e não existe mais. Nos dias de Jesus haviam valores como, por exemplo, o tratamento de uma mulher para com o seu marido. Era senhor e este de minha mulher, ou simplesmente mulher. Esses valores que naquela época eram fundamentais. Ai, se uma mulher chamasse o seu marido de senhor. Não, chamasse de senhor, melhor dizendo. Agora hoje, imagina se chamar de senhor é como que uma afronta. Os valores são mutantes. Eles alteram. Muda de geração para geração. Muda de região para região. De tradição para tradição. Por exemplo, se você for na Escócia e pregar em um culto como esse, você vai ter que vestir uma saia e uma meia até aqui. Por isso eu não quis pregar, porque é horrível e é frio, entende? E é uma coisa horrorosa. E o que é pior, eles não usam cueca. É uma coisa mais horrorosa ainda. Aqueles kilt. É muito bonito, mas Deus que me guarde. São valores culturais, entende? Qualquer outro lugar você vai se deparar com valores. Por exemplo, se você for no Quênia, uma mulher, ela não pode de maneira nenhuma mostrar sequer o tornozelo. Elas usam saia da cintura até cobrir o tornozelo, arrastando no chão. Mas do umbigo para cima não usa nada. Hein? Também não tem muita coisa bonita para ver do umbigo para cima. Entretanto, é cultura delas, são os valores que eles têm. Quando eles vêm para o Brasil, eles acham absurdo as mulheres mostrarem a canela, se bem que no Brasil mostra muito mais do que a canela. Embora é um absurdo para eles. É um pecado do tamanho do mundo, mas não é pecado daqui para cima. Entende? Valores, eles se coadunam com regiões, com culturas, com tradições, com meios de vida. Valores são importantes, são definitivos, são absolutos, mas são mutáveis. Mas existe uma terceira palavra dentro do contexto família, que é necessário a gente se identificar com ela. Que é a palavra princípios. Diga comigo, princípios. Quando Deus estabeleceu a sociedade, Ele a estabeleceu sob princípios. E princípios não são mutáveis. Princípios não são adaptáveis. Princípios não sofrem corrosão. Princípios são inegociáveis. Princípios são fundamentos. Ninguém remove fundamentos. Ninguém tira fundamentos. Ninguém trabalha arrancando fundamentos. Você pode reformar essa igreja, mas você não pode mexer nos fundamentos. Você pode tirar tudo aqui e fazer de novo, mas você não pode tirar os fundamentos dela. Os princípios são como as estacas de fundamento. E o próprio Deus estabeleceu princípios para se construir uma sociedade, para se construir família, para se construir a humanidade. E esses princípios dele são inegociáveis. A partir dos princípios se estabelecem valores. E para entender os valores e os princípios, se busca conceitos. É diante disso que a sociedade se perde. E eu quero te mostrar de maneira grave como a sociedade tem se perdido. Vivemos dias em que a estratégia do diabo tem sido muito clara. A TV, a mídia, tudo quanto é veículo de comunicação nos aponta isso. Perceba que há uma grande luta, convulsiva inclusive, de maneira religiosa, sociológica e também familiar, na preservação dos valores. E é fato, tem que se preservar valores familiares, valores culturais, valores de sociedade. É um fato, temos que preservar. Porém, a luta da igreja, melhor, de alguns que postulam representar a igreja,
A luta de outras pessoas do âmbito da sociedade tem sido gritante e ferozmente combatida na tentativa de preservar valores, e valores bons, valores morais, sociais, bons. E a gente tem lutado para preservá-los. E o diabo está gastando seu cartucho, orientando-nos, como que dando a nós mecanismos de batalha, e nós estamos atarefados demais para preservar valores. As famílias todas estão lutando muito para preservar valores. E enquanto a gente está ocupado demais para preservar valores, e daqui a pouco eu vou te mostrar alguns valores, enquanto a gente está sufocado para preservar esses valores que são culturais, que são morais, que são familiares, que são tradicionais, que são de regionais, que podem ser modificados, nós estamos lutando para preservá-los. Não estamos percebendo que o diabo, na sua sutileza, na sua armadilha, está trabalhando mais ou menos como o rei Dario, Medo Persa, no capítulo 5 de Daniel, que para invadir Babilônia, enquanto Beltesazar fazia uma festa e se embebedava com todos os seus governadores, mesmo depois de Deus ter escrito na parede o advertindo de seu pecado, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ele agora continua a beber, ignorando o alerta de Deus. Então vem Dario e consegue desviar o leito do rio e entrar por dentro do rio, e nos buracos, nas brechas do palácio, ele infiltrou-se dentro do palácio do rei caldeu de tal maneira que na madrugada, quando eles abriram os olhos embriagados, estava a Babilônia tomada dos exércitos medo-persas, e caiu Babilônia em uma só noite, porque o rei não deu conta de perceber que as brechas estavam abertas e o maligno trabalhou por dentro das águas de maneira subterrânea. E é dessa forma que o diabo está trabalhando em nosso tempo. Ele está nos mostrando as muralhas e estamos tentando defendê-las. Ele colocou poucas guarnições atacando as muralhas de nossos valores, e estamos tentando defender as nossas guarnições e as nossas muralhas, os nossos valores. Nós esquecemos de tampar as brechas, e ele está minando os nossos princípios. E o que eu quero te mostrar hoje é que enquanto estamos lutando para preservar valores, o diabo está dentro de casa destruindo princípios, com nossa legalidade, com as brechas que esquecemos de fechar. Através das suas escavações, ele tem conseguido plantar os seus exércitos, e quando abrirmos os olhos, será tarde demais. É por isso que você olha para essa nação e infelizmente vai se deparar com uma nação no caos. E estamos, infelizmente, quase no precipício de uma derrocada sem fim. Para isso eu gostaria de te mostrar alguns princípios. Mas antes, permita-te mostrar como está vivendo a sociedade. Como um todo, nós estamos lutando para defender esses valores, e estamos vendo o contexto família, tanto quanto sociedade, ruir. E o único jeito de destruir uma sociedade, permita dizer isso, não é destruindo valores. Diga para quem está ao seu lado: nunca se destrói uma sociedade destruindo seus valores, mas se destrói uma sociedade corroendo seus princípios. Entende? O diabo nunca vai conseguir destruir, seja a igreja, seja a família, só destruindo valores. Mas ele vai conseguir colocar por terra se ele conseguir destruir princípios. Isso é um fato, inclusive, dentro de contexto político. É só você dar uma olhada na história, por exemplo. Vamos utilizar 2 reinos como história. O primeiro, como por exemplo, Grécia, nas mãos de Alexandre o Grande, invadiram o mundo, foi o maior reino de extensão do mundo. Perceba que eles continuam imperando, porque eles conseguiram destruir não apenas valores dos reinos conquistados, mas eles conseguiram corroer princípios dos reinos que tinham sido conquistados.
É por isso que a cultura grega, o modelo grego, o jeito grego de ser, o pensamento grego foi plantado no mundo inteiro. O sistema de governo, o sistema de pensar, o sistema político, tudo foi plantado segundo o modelo grego. Eles conseguiram consolidar o mundo porque destruíram princípios. Então vem Roma e planta um governo sob a força. E conseguiram dominar o mundo por pelo menos 4 séculos seguidos, sob a força. Sua influência permaneceu por mais 8 séculos seguidos. Mas nunca conseguiram dominar o mundo como a Grécia dominou. Por quê? Porque não conseguiram destruir princípios, mas destruíram valores. E o que o diabo está fazendo agora, nesses milênios de experiência que ele tem, é dando a nós a liberdade de nós mesmos facilitarmos a destruição dos princípios. Por isso eu vos disse que é um alerta. A sociedade está em crise, está em colapso. Eu nem sou de usar muito essas mídias para mostrar para vocês. Mas como eu havia prometido, então eu vou mostrar algumas coisas na tela, assim, rápida pesquisa. Coisa simples, boba, que você vê todo dia, mas que vai te antenar. Você consegue colocar aí para mim, por favor? Lembrando vocês que eu não sou bom disso, né? Todos nós lembramos, deixa na primeira tela, por favor. Todos nós lembramos dessa imagem. Quem aqui se lembra dessa imagem? Por que eu fiz questão de colocar essa imagem? E sei que fui orientado pelo Senhor. Porque ela impactou o mundo. Ela parou o mundo numa manhã. Ela circulou o mundo numa manhã. A imagem de um garoto turco saindo das guerras, vítima de um naufrágio, quando a família tentava entrar na Europa para buscar uma nova vida. E mais forte do que essa é a imagem do pai quando pega a criança no colo. É lamentável. Eu coloquei uma pergunta e eu gostaria que você pensasse nessa pergunta: quais os sentimentos que inundam a sua alma quando seus olhos veem essa imagem? Pergunta para quem está ao seu lado: o que você sente quando vê essa imagem? Eu imagino que é um misto de raiva, de querer justiça, de misericórdia, de compaixão, de medo. Não é verdade? Essas coisas se misturam aqui dentro. A gente fica cheio de compaixão da família desse garoto. Esse garoto está nos braços de Jesus. Mas a gente fica cheio de compaixão com a cena. Ao mesmo tempo dá uma raiva, da ira. Por que demora tanto a justiça? Então essa pergunta mexe conosco, que eu coloquei uma outra. Por favor. Por que precisamos de cenas tristes, lamentáveis, impactantes como esta? Para nos fazer lembrar quem somos. Por que a gente tem que ver cenas tristes para a misericórdia invadir? Por que a gente tem que ter cenas de horror para a gente se lembrar que tem que fazer alguma coisa pelos perdidos? Por quê? Por que tem que trazer imagem da África, da Ásia, só para se lembrar que tem que fazer missões? Por quê? Por quê? Por que a gente é assim? Por que não abrimos os olhos antes? Por quê? Por que não ouvimos as mensagens pregadas todo dia? Por quê? A gente precisa ver jornal, a gente precisa se encher das notícias terríveis que o mundo tem. E aí vem dentro de nós os questionamentos: por que, Senhor? Aí as respostas são avassaladoras. Por favor, segue-se. Imagine comigo a época que estamos vivendo. E eu estou falando de família, eu estou falando de casamentos. Eu fiquei admiradíssimo de algumas coisas que aprendi enquanto pesquisava, enquanto lia, enquanto busco. Nós estamos vivendo dias em que o divórcio se tornou tão legal e tão comum que as pessoas simplesmente casam e se divorciam. Outros casam pensando em se divorciar. Outros casam já dizendo assim: se não der certo, ok, não tem problema, o divórcio está aí para isso.
Alguns pais até orientam filhos dizendo, não tem problema, casa, vai que não dá. Se não der, você separa, bobo. Mas se acerca da lei, faz logo um contrato para que você não tenha que, ter divisão de lucro. Infelizmente. A próxima tela aponta fatalidades. Os últimos 10 anos, o divórcio no Brasil cresceu 160%. Perceba, hoje lideramos o ranking de divórcio no mundo. 2016, 284 mil casamentos. Mas no mesmo ano de 2016, 330 mil divórcios. Não é triste? Próxima tela, por favor. E o que é pior, que os divórcios, segundo eu aprendi, eles têm acontecido com uma incidência entre 1 e 12 anos. Nesse período é onde dá as maiores taxas de divórcio. Agora olha essa notícia do G1. Isso não é uma invenção, é notícia do portal da Globo. O MS tem a segunda maior taxa de divórcio do país. Revela o IBGE. O nosso estado tem a segunda maior taxa de divórcio do país. Próxima tela, por favor. Ficou só atrás de Roraima. Taxa de divórcio entre os evangélicos se igualou à do restante da sociedade. Não é uma notícia que dá vontade de gritar. O que era para ser luz se transformou simplesmente como um faroletezinho apagado. Imagina igualarmos ao mundo nisso. Próxima tela, por favor. A infidelidade entre casais dos brasileiros já atinge 70%. Irmãos, onde a gente vai parar? Uma grande parte das pessoas divorciadas nesta igreja e em outras igrejas dentro desse estado, uma grande esmagadora maioria divorciaram por conta de infidelidade conjugal, adultério. Isso é incrível, para não dizer absurdo e dramático. A infidelidade virtual, pesquisa mostra que também os brasileiros são os que mais fazem sexo pela internet. Não é à toa que o mundo inteiro, segundo o que li hoje à tarde, de toda essa indústria pornográfica do mundo inteiro, os olhos deles estão nos consumidores do Brasil. Porque é o país que mais consome sexo pela internet. Essa desgraça que invadiu essa nação. Sabe? É o lixo que a gente tem aí, mas que a gente não está vendo. Vai, próxima tela. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, esse é o site da ONU, diz que o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Uma morte a cada 40 segundos no mundo. Agora assuste mais ainda. Próxima tela, por favor. Taxa de suicídio entre os jovens por unidade da federação no Brasil. O MS, em segundo lugar. Estamos em segundo lugar. 26 jovens morrem por mês no nosso estado, em média, de suicídio. O que eles perguntaram aqui esta noite é o que estamos fazendo. E que é um dado pior ainda. Desses mais de 20 jovens que morrem todos os meses, 40% deles são evangélicos. Onde
Onde a gente vai parar? Por isso é um grito de alerta, de trombeta, de profética à Igreja Batista Boas Novas esta noite. Há um mundo em ruínas e nós estamos dentro dele. Próxima tela, por favor. Aborto, que é um grito silencioso dos inocentes. Sabe, segundo a Organização Mundial de Saúde, 45 milhões de crianças são abortadas voluntariamente por ano no mundo. Quando digo voluntariamente, são abortos que as pessoas rejeitam o feto e usam mecanismos de assassinato para tirar o bebê. Enquanto muitos pais e mães esperam ansiosamente por um filho. 45 milhões de crianças por ano deixam de viver por decisões de assassinato. Próxima tela. Até 3,2 milhões de abortos inseguros de adolescentes acontecem todo ano em países em desenvolvimento. Essa notícia me deixou tão triste. Cerca de 400 mil abortos são feitos anualmente no Brasil de forma voluntária e ilegal. Adolescentes que engravidam e pais sem responsabilidade, namorados sem responsabilidade, as levam para clínicas de aborto clandestinas, que só na capital paulista tem 1.500 clínicas clandestinas de aborto. Clínicas de assassinato. Próxima tela, por favor. O que dizer da pedofilia? Se a própria cultura brasileira está apoiando por meio dessas nojeiras, dessas coisas que o sistema tem colocado, e eu não vou nem citar para não fazer propaganda para o diabo. E diga-se de passagens, pastores e pais, não sejam imaturos, não compartilhem essas matérias que mostram a propaganda dessas coisas horrorosas, como na tentativa de coibir. Escreva: eu odeio isso. Mas não compartilhe, porque você está sendo usado pelo diabo para promover. Todas as vezes que compartilha, vai para milhares. Próxima tela. Isso é uma notícia que dá horror. O Brasil é o campeão. Isso quem disse foi o secretário da Unicef. O Brasil é o campeão em número de pedófilos. Sabe? Aí a gente diz: não é problema meu, não tenho esse problema em casa. Mas enquanto a gente continuar olhando assim e tendo essa visão, o diabo está rondando os nossos princípios. Próxima tela. O jornal A Tribuna conta a história dessa mulher. E a delegada diz que a maioria dos estupros de criança acontece dentro das casas. A próxima tela, por favor. Aqui nessa tela expõe alguns dados, estimativas da ONU. No ano passado, um total de cerca de 150 milhões de meninas foram abusadas sexualmente no mundo. 150 milhões de meninas. 73 milhões de meninos. Próxima tela. Sabe? Outra coisa assustadora que o Estadão postou.
Estudo mostra que pedófilos geralmente são os parentes, padrastos, tios, parentes próximos. Sabe, eu fico atento até o jeito que alguns homens pegam crianças. Eu tenho pedido a Deus para tratar isso em mim. Tenho pedido, Senhor, trata isso em mim. Porque eu tenho pavor de pedófilos. Meu sangue, ele sobe no meu cabelo. Sabe, eu não posso nem ficar perto, nem para orar por ele. Porque eu acho que eu oraria pedindo, Senhor, mata logo esse infeliz. Sabe, ou capa de uma vez, deixa eu capar ele. Como eu queria capar ele. Igual capava boi. Mas eu não posso, porque o reino me impede isso. E eu digo, Senhor, dá um tempo para o reino. Porque nesse caso não dá para você conceber. Não dá para imaginar. Quem não se lembra de um amaldiçoado evangelista da Assembleia de Deus de Maringá, líder dos adolescentes de Maringá, que estuprou uma garotinha de 11 anos, várias vezes a queimou e ainda estuprou ela de novo, queimada. E depois que foram descobrir que foi o 4º caso dele. Então a gente fica dizendo, meu Deus, e agora? Mas é o mundo que está aqui. Ninguém concorda com isso, é verdade, mas fechamos os nossos olhos. Porque não é um problema nosso. Próxima tela. A violência contra os idosos no Brasil também cresceu. É um absurdo isso. Mas cresceu de maneira radical. Denúncia por negligência, 77%. Por violência psicológica, 51%. Por abuso financeiro e econômico, 38%. Violência física e maus tratos, 26%. Há somente 2 assuntos que determinam o índice de degradação social do ser humano: idoso e crianças. Quando o ser humano perde o respeito por essas 2 principais classes, ele perdeu o respeito pela vida. Você concorda? São as 2 classes principais inocentes que não conseguem mover-se. Inocentes, o que eu digo, é indefesos. E se a pessoa perde o respeito por essas 2 classes, ele nunca vai te respeitar. Ele perdeu o respeito pela própria vida. Próxima tela, por favor. Denúncias de violência contra os idosos aumentam mais de 100% no Rio. Isso é um fato, parece que é geral no Brasil. Próxima. Outra notícia. Próxima. Agressão contra a mulher. Eu até escrevi essa frase. Jesus foi o primeiro líder global a demonstrar o afeto, cuidado e proteção à mulher diante de uma sociedade machista e autoritária, e nos ensinou a fazer o mesmo. O respeito não é apenas olhar e orar, mas também agir e socorrer. Sabe? Próxima tela. Os números da violência contra a mulher no Brasil, queridos, eles são assustadores. Eu nem pude colocar na tela, que são muitas coisas. Mas só um dado ali: 503 mulheres brasileiras são vítimas de violência a cada hora. Sabe? São mais de 12 mil por dia. 12 mil agressões contra mulheres por dia. Não podemos nos calar. Se eu ver, eu detono mesmo. Eu ligo para a polícia mesmo, mas não tem dúvida. Sabe? Porque a gente tem que dar um basta nisso. Quem cresceu em um ambiente de violência familiar, doméstica, sabe bem o que eu estou dizendo. É algo extremamente assustador. Nós não podemos nos calar. Não podemos aceitar essa sociedade continuar fazendo isso e a gente fazer de conta que não estamos vendo. A nossa omissão é participação.
Por isso é um alerta. Próxima tela, por favor. Se eu tivesse tempo, eu até falaria de todas essas coisas aqui. Identidade de gênero, uma coisa horrível, nojenta, esdrúxula, que já está no mundo sendo circulado, ensinado há mais de 70, 60 anos. E agora querem transformar, através daquele endemoniado do Jean Willis, transformar isso numa lei federal, onde protagoniza o nascimento da criança como uma coisa, e quando ela tem idade, ela vai se distinguir que tipo de coisa ela é, se homem ou se mulher. Chega a ser um assinte à nossa inteligência. Leia a lei para você ver. A lei inclusive diz que, pastor Joseph sabe disso, a lei diz que a criança com 12 anos de idade, se ela quiser mudar de sexo, e os pais disserem, sou responsável por você, não permito, a criança pode entrar na justiça e o juiz conceder a ela o direito de, pelo SUS, mudar de sexo. Onde já se viu um negócio desse? O que dizer de homossexualidade, que é crescente? Os amamos, não há dúvida, eu o amo, não há dúvida nenhuma. E o problema não é a pessoa ser homossexual, isso é um problema dela e da sua consciência para com Deus, mediante a pregação do Evangelho. Se ela quiser mudar de vida, ela pode mudar. Se ela não quiser, ela vai ter a consciência de que ela vai responder diante de Deus. Mas o que não é aceitável é querer impor isso goela abaixo da família. Impor que você tem que aceitar isso, que a tua família tem que ensinar isso como uma opção. Isso que está errado. Entende? Violência de modo geral, conceitos morais, conflitos religiosos. Próxima tela, por favor, minha jovem. Perceba comigo nessa tela. Eu preciso te mostrar de maneira muito breve, em 1 minuto, tem 13 princípios nessa tela. Esses princípios foram estabelecidos por Deus quando Ele fundamentou a sociedade, quando Ele criou a sociedade. Esses princípios são inegociáveis, são imutáveis, e a partir desses princípios é que os valores são gerados. É a partir desses princípios que os valores se desdobram e os conceitos sobre cada valor os explicam. E a sociedade entende cada valor mediante os conceitos que são por eles ou neles explicados. Mas todos os valores têm sua origem nesse eixo de 13 princípios. E eu vou tentar te mostrar de maneira breve. Pegue rápido em sua Bíblia, ligeirinho, ligeirinho, vai correndinho, correndinho. Primeiro princípio, estabeleceu Deus. Gênesis 1, 27. E a Bíblia diz no final do versículo, macho, pode deixar na tela, e macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Esse é o primeiro princípio criado por Deus, o princípio da individualidade. Ele colocou de maneira clara, macho e fêmea. Indivíduos, individualidade. Cada um com as suas características hormonais, físicas, sociais, diferentes uns dos outros. Esse princípio é imutável, inegociável. E não se constrói uma sociedade se não tiver esse princípio da individualidade. É impossível ter uma sociedade sem individualidade. Segundo princípio, quem dera eu pudesse comentar isso. Segundo princípio, Gênesis 1, 28. Disse Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Esse é o princípio da vida. Deus estabeleceu a vida nessa conjunção. Macho e fêmea, conjunto, princípio de vida. Diga comigo, homem mais mulher, 2 pontos,
princípio de vida. A vida está aí. Não há vida sem isso. Concorda? Um homem pode gerar outro homem? Graças a Deus, não. Uma mulher pode gerar outra mulher sozinha? Porque é o princípio de vida. Ele estabeleceu isso na conjunção. A palavra determinante de Deus é na conjunção. Homem, mulher. Princípio de vida. Terceiro princípio estabelecido por Deus. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Diga para quem está ao seu lado, não é bom que o homem esteja só. Esse é o princípio da sociabilidade. Diga comigo, sociabilidade. Ele está ensinando que o homem não nasceu para ser sozinho. Que o homem foi colocado nele o princípio de um ser social, sociável, sociabilidade. Ele precisa de ter pessoas iguais a ele para ele viver. Senão ele não vive. Terceiro princípio, no mesmo versículo 18. Deus disse assim: far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, que seja igual a ti, que dê a ele correspondência, que seja recíproca, que possa conversar com ele, que possa entender a ele, que pense igual ele pensa, que fala igual ele fala, que sonhe, nem sempre, que sonha igual ele sonha. Nem sempre fala igual, né? O homem às vezes fala mais, às vezes a mulher fala menos, às vezes a mulher fala mais, às vezes o homem fala menos. Lá em casa eu falo mais do que a minha mulher. Na tua casa talvez seja diferente. Na do Vanilton é diferente. Muito diferente, muito. É o princípio extraordinariamente lindo que Deus colocou. Diga para quem está ao seu lado, é o princípio do relacionamento. Alguém que lhe corresponda, relacional. É imutável. Não há como negociar isso. Ou tem jeito? Não tem jeito. Perceba, um quinto princípio estabelecido pelo Eterno. O livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Diz o versículo: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. A primeira fase desse versículo, deixará o homem. É o princípio estabelecido por Deus, que todo homem foi feito para crescer sozinho, aumentar em família. Todo homem, toda mulher foi feito para crescer até uma altura sozinho e então crescer em família. É o princípio do crescimento. É por isso que de uma certa altura da vida, qualquer ser vivo, seja pássaros ou seja animais, qualquer ser vivo, a uma altura da vida, o que ele faz com o filhote? O que ele faz com o filhote? Não, eu não escutei. O que eles fazem com o filhote? E se o filho tem 30 e lá vai pedrada e ainda está grudado na barra da saia da mãe, quando é que ele vai crescer? Então o que a mãe tem que fazer? Princípio de crescimento. Como a gente erra. Não vai dar tempo de eu falar isso aqui tudo para você hoje, não vai. Quem sabe outro dia eu volto aqui. Mas a gente erra porque não obedece princípios. Filhos não crescem porque não obedecemos princípios. No mesmo texto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Diga comigo, por favor, diga em voz alta. Sexto princípio, autoridade. Sétimo princípio. Oitavo princípio. Nono princípio. Décimo princípio. 11º princípio. Todos esses princípios estão aqui. Pai e mãe. Na conjuntura pai e mãe,
Deus estabeleceu 5 princípios. Sabe? Vê como ele considera a família importante. Eu queria ter tempo de falar de cada um deles, mas já me inspirou num poderoso livro. Você vai recebê-lo. Venha comigo, por favor. Rapidinho. Gênesis. No mesmo texto. Eu queria que desta feita você pudesse mudar o seu tom e pudesse colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está perto de você. Gênesis 2:24, ele vai levar-nos a um novo parâmetro. A penúltima frase, antes da vírgula final, diz: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, vírgula, e unir-se-á a sua mulher. Diga para quem está ao seu lado, 12º princípio: imutável comprometimento. Imutável. É por isso que Jesus disse assim, escuta isso. É por isso que quando chegaram a Jesus disseram: Senhor, por que Moisés deu-lhe o direito de carta de divórcio? Jesus disse: Deus lhes permitiu por conta da dureza do coração, mas no princípio não foi assim. E Jesus estabeleceu princípios muito claros a partir desse princípio de comprometimento sobre divórcio. Ele disse que há 2 possibilidades de uma pessoa que se divorciou casar de novo. 2 apenas. A primeira, se o cônjuge que ela tem morreu, casa de novo. Ele estabelece a lei igual para as 2 coisas. Se morreu o cônjuge, ela pode casar de novo. Morreu, acabou a aliança, quebrou o comprometimento, faz um novo comprometimento. Aí ele diz: mas há uma exceção para o divórcio: infidelidade conjugal. Se houve infidelidade conjugal, a parte aferida, a parte que sofreu, a parte que foi traída, pode casar de novo. Essa pode. E a outra parte? Não. Disse Jesus: não. Eu só separei. Jesus disse: não case. Separei porque não deu certo. Fica solteiro. É Jesus quem disse. Depois eu não tenho tempo para dissecar isso para você na palavra, mas outro dia eu posso sentar com você e mostrar tudinho, biblicamente, tintim por tintim, detalhe por detalhe. As pessoas estão brincando com a palavra. Tem gente adulterando e acreditando que é só ir lá no pastor e dizer: eu adulterei, perdoa eu aí. Passa uma água benta no meu coquinho e vai ficar tudo legal. Eu não paro de dar o dízimo. E tem igreja que ainda parcela. Sabe? Mas eu tenho aprendido no Espírito Santo que não é assim. Que é melhor não pecar, porque se pecar e vir confessar para mim, vai ter que confessar para a esposa também. Porque disse Jesus que a parte ferida é que tem que ser notificada. É quem sofreu o agravo quem tem que perdoar. Aí a pessoa simplesmente peca e vai no seu líder e diz: eu acabei de pecar. E o líder diz: vamos orar aqui. Se há 2 concordando na terra, concordado no céu. Beleza, apagou. E o cara continua de boa, filé, papou fora, jantou fora, né? Legal. Nem era uma picanha, comeu uma coxinha simplesmente. Picanha é o que ele tem em casa. E vai comer coxinha fora. Aí depois vai lá que o pastor dá jeito. Vem não, irmão. Vem não que eu vou fazer você dar jeito com a esposa. Porque é a palavra que orienta, não sou eu. E eu não negocio princípios. Não negocio princípios. Interessante, depois que eu comecei a ensinar algumas coisas sobre viver pelos princípios, muita gente diz: pastor, o senhor prega muito difícil de viver. Interessante, né? Alguns até me pediram: dá a benção para mim para outra igreja. Eu digo: vai na fé. Não dá para negociar princípio. Não dá. Não dá para aceitar negociar com a palavra. Não dá. A palavra diz: é errado, é errado. É por isso que a sociedade está vivendo como está. É por isso que a sociedade está sendo corroída pelos lugares ocultos. E a gente não está fazendo nada.
Eu queria poder ir mais além, mas não dá. Outro dia eu termino essa fala. Mas só para você entender e concluirmos em oração. Pode subir, minha equipe. Sabe, meu cronômetro já gerou. Sabe, enquanto a gente está ocupado demais com as coisas, não estamos percebendo o que está sendo construído na mentalidade dos nossos filhos com base em tudo isso que eu falei para vocês aqui. Vocês perceberam que esses princípios que estão aí, por exemplo, todos eles são coisas que os nossos filhos não estão valorizando mais? A gente não quer aceitar isso e às vezes a gente quer até negar. Mas dá uma olhadinha em cada um desses princípios. E veja se nossos filhos e netos não estão sendo minados todos os dias por sistema de comunicação, por internet, por programas e até, muito precisamente, pelo nosso descaso em sentar com eles e observar aquilo que eles estão vendo. Quem que senta com os filhos regularmente e acessa livremente, sem que ele fique chateado, acessa a internet que o filho olha? Quem que senta com o filho e diz: filho, deixa eu quero ver que sites você está vendo? Quem? Quem que senta com ele e diz: escuta, com quem você está transando? Deus o livre, pai, sangue de Jesus tem poder. O que você anda fazendo escondido no carro? Sabe? Quem que senta? Por que a gente não senta? Porque a gente acha que está tudo protegido. Estamos igual o Belsazar, tranquilos na nossa corte, no nosso castelo. E o diabo está trabalhando nos alicerces. É por isso que uma grande parte dos jovens, quando chega uma idade, eles não querem mais saber de igreja. Porque os princípios não são importantes. Esse pai de Lucas 15, deixa eu te dar rápido aqui a notícia dele. E nós podemos orar agora. Primeiro, esse pai deu tudo o que podia dar aos filhos no que tange a vida social. Deu a eles tudo. Segundo, esse pai os ensinou o valor corretamente de cada coisa. Família e coisas para cada um dos filhos. Ambos sabiam os valores. Terceiro, esse pai ministrou todo o conceito de amor e cuidado um para com o outro de maneira igual. Quarto, esse pai colocou os limites certinho um para com o outro. E limites não colocados são exatamente uma liberdade, uma carta branca para fazer o que quer no futuro. É por isso que a Bíblia diz: coloca limites para o teu filho. Se não quiser que no futuro ele te usurpe. Outra vez a Bíblia diz: coloca estacas em volta do teu filho para que ele não te envergonhe, proteja-o. Outra vez a Bíblia diz que o coração da criança armazena toda a leivosidade, toda a necessidade de responder, de ser teimoso. E cabe aos pais corrigir. E esse pai fez tudo isso. Ele ensinou o trabalho para esses garotos. E olha que coisa maravilhosa, termina essa fala dizendo: esse pai que está aqui, e é uma lição para mim e para você. Quando o garoto chega nele e diz: pai, eu quero parte do meu dinheiro, ele simplesmente, Piá já tinha 18 anos, ele simplesmente pegou e deu. Porque até os 18 estava debaixo do controle dele. Até os 18 estava debaixo do comando dele. Depois dos 18, ele agora é livre. É um homem, vai crescer. Ele tinha consciência de que ele plantou no coração do filho o melhor. Por isso ele não ficou desesperado. Meu filho quer metade da herança. Quando o Piá foi embora, olha que coisa maravilhosa. Ele sabia o que ia acontecer. A experiência dele propunha isso, ele sabia. Mas ele ficou com o coração cheio de esperança, esperando todo dia o filho voltar. Ele sabia que o filho ia voltar. O mais velho, que ficou em casa, ficou lá trabalhando, e o pai não fez vista grossa para isso. Ficou lá trabalhando, é o momento dele ser tratado. Aí agora, quando o Piá esboça toda a sua ira, a sua raiva, o pai diz: filhinho, o problema não sou eu.
Eu te dei amor e você transformou em negócio. Eu quis ser um pai e você viu em mim um gerente. Mas vem ver ser meu filho de volta. Por isso ele não se abalou com o argumento do filho mais velho, porque ele sabia o que tinha plantado no coração dos dois. O grande detalhe da vida é isso aqui. Nós precisamos saber o que estamos ensinando aos nossos filhos. Dar a eles a certeza de que o futuro que eles têm é exatamente o futuro que Deus planejou para cada um deles. E cabe aos pais afirmar esse futuro, declarar esse futuro, enxertar esse futuro, promover esse futuro. Eu termino essa noite aqui, queridos, lhe fazendo um desafio. Um desafio para a gente parar de ficarmos olhando pela janela. Eu quero convidar você, pai e mãe, a se levantarem, nos dois aspectos, a estar em pé e a se levantarem em atitude conosco. Nós precisamos fazer alguma coisa, queridos. Se não por nós, porque já somos de uma idade já madura, mas pelos filhos e pelos netos. Eu preciso convidar você para sentarmos como família, como pais e mães. Escute o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Eu preciso convidar vocês para sentarmos juntos e discutirmos como bons pais o futuro de nossos filhos e de nossos netos. Eu quero convidar vocês para dialogar comigo aqui no dia 5 de novembro, para discutirmos as ações que a gente vai tomar para proteger, ensinar, coibir e fazer levantar os valores e os princípios que Deus estabeleceu nas nossas crianças desde agora. Eu quero te convidar a abrir sua mente, a entender que isso é um problema teu também, que isso é um problema nosso. Se não fizermos isso, responde só essa pergunta para mim e a gente vai orar. Aliás, pergunte para quem está perto de você. Diga assim: se hoje, diante desse quadro de tragédia, não tomarmos uma atitude de abrir a nossa mentalidade e discutirmos ações acerca do futuro das crianças desse país, das nossas crianças, como será a próxima geração? Tenta responder isso para mim. Se hoje qualquer um dos senhores aqui consegue apontar vários e vários defeitos dessa geração, consegue ou não consegue? Que você e eu ficamos indignados. Como será a próxima geração? Aí talvez alguém pode dizer: mas pastor, o que nós podemos fazer? Somos só uma igreja, não vamos mudar o mundo. Você e eu somos responsáveis, cada um, pelas nossas famílias. Você deve mudar a sua família, eu devo mudar a minha família. Nós devemos mudar cada um a nossa família. Cabe a nós isso aqui. Eu quero orar com você essa noite, colocando diante de vocês esse desafio para o dia 5 de novembro, às 8h30 da manhã, aqui nesse templo, uma reunião de pais para discutir futuro de filho. Você nunca viu isso, mas vai ter aqui, em nome de Jesus. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhinhos, por favor. Enquanto um solo é feito, eu sei que você ouviu tudo o que disse e está trombeteando no teu coração. Eu sei disso. E eu não vou ser aqui hipócrita ao passo de convidar alguns e não outros para orarmos juntos. Eu sei que enquanto família você vai orar aí onde você está mesmo. Enquanto que pai e mãe, enquanto que responsável, enquanto que cidadão, você vai orar aí mesmo onde você está. Mas eu preciso lhe oferecer a oportunidade, em o nome de Jesus o Cristo, o único Senhor. Se houver alguém aqui esta noite que sabe que está andando distante dos caminhos de Jesus, e essas situações todas têm
também afetado a sua vida. E talvez você está aqui esta noite, não esperava ouvir tal coisa, mas isso está fervilhando no teu coração. Então eu quero te oferecer a melhor oportunidade da sua vida, a de entregar o seu coração nas mãos de Jesus e receber o perdão dos pecados. Perdão que só Ele pode dar. E viver essa seriedade da fé com Jesus. Eu quero orar agora. É o último momento de convite a você. Eu vou pedir a você, pai, mãe, filhos, quem está sentado, estar em pé e dar a mão para quem está pertinho de você, se puder. Se não tiver jeito, não tem problema, mas chega perto de sua família. Vamos orar juntos, vamos. Esses filhos estão agora entrando no relacionamento com Jesus, perdoando ele os seus pecados, escrevendo o nome seu no livro da vida. Oh, Jesus maravilhoso, feche seus olhinhos, toda a igreja, ore comigo agora. Meu Rei eterno, eu te louvo pelo privilégio de estar aqui esta noite, pela oportunidade maravilhosa de falar da tua palavra, de entender o conflito que esse mundo está vivendo e de saber que somos chamados a preservar os seus princípios e não apenas os valores que consideramos importantes. Por isso, Paizinho, eu quero pedir a tua graça agora, mediante a fé, a essas pessoas que entregam-se a ti agora, esse jovem que tem buscado em ti o recurso, o socorro, e agora, Senhor, ele entrega também seu coração. Eu peço, Paizinho, entra no coração dele, perdoa todos os pecados, perdoa tudo, Senhor, e dá a ele novidade de vida a partir de agora. Assim também essa tua filhinha, Senhor, entra no coraçãozinho dela, perdoa tudo aquilo que a incomoda, que o diabo a acusa, e a partir de hoje ela seja lavada pelo sangue de Jesus, e haja neles a presença do Espírito Santo, e que o nome deles seja escrito em seu livro, Senhor, para que para sempre eles possam ser assim a noiva do Cordeiro, eles possam ser nossos irmãos. Nós queremos derramar amor sobre eles e cuidar deles, para que o teu nome deles seja glorificado. Eu peço agora, Rei amado, a tua igreja que me ouviu essa noite, abençoe muitíssimo, que essas palavras, Senhor, fecundem seus corações, e eles possam ficar sim pensando naquilo que eu disse essa noite, porquanto nós temos que agir, nós temos que sair de onde estamos, temos que sair, Senhor, da zona de conforto, e temos que ir mais longe, temos que ir mais longe. Então abençoa as famílias desse lugar, abençoa a igreja desse lugar, abençoa teus filhos, tuas filhas.